TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Em Divinópolis, são 14 horas 3 minutos. Nós estamos chegando, pedindo licença, pedindo passagem para entrar. Aí no seu lar, no seu trabalho, em seu televisor, para apresentarmos mais um programa O Povo na TV. Você está na TV Candidez, a emissora oficial de Divinópolis. Queremos abraçar as crianças, os jovens, a dona de casa, a rainha do lar. Boa tarde, vovô. Muito boa tarde, vovó. Nós estamos chegando ao vivo para apresentarmos mais um programa O Povo na TV. É a TV Candidez também na internet. É só você acessar www.tvcandidez.com. Estamos em todo mundo, não é isso? O pessoal está assustado porque há um apane hoje no WhatsApp. Gente, o problema não é tão somente em Divinópolis. Em todo o estado de Minas, em todo o país, em todo mundo. Né? Ninguém está conseguindo abrir fotos nem áudios no WhatsApp. Eu acompanhava vindo para a TV Candidez as informações na rádio Itatiaia de Belo Horizonte. E o problema é mundial, né? Esperamos que possa restabelecer a comunicação mais moderna, acessível, que é o WhatsApp. Pelo menos, no meu entendimento, é uma forma da gente interagir, conversar, né? Você não há necessidade de gastar dinheiro fazendo ligações. Você já manda o áudio, manda um texto, manda uma foto. Eu mesmo aqui no programa O Povo na TV, me facilita muito interagir com os telespectadores, pessoas que interagem comigo durante o programa, que durante a semana me fazem pedidos, propostas, pautas, vídeos engraçados. Então, nosso programa, basicamente, ele depende do WhatsApp. Então, vamos ficar sem esta interação, que é lamentável, pelo menos a priori. Quem sabe, durante o programa, possa restabelecer, né, o sinal do WhatsApp. Já são 2 horas da tarde, mais 5 minutos. Meus amigos e amigas da TV Candidez, hoje, quarta-feira, são 3 de julho de 2019. O programa está pegando fogo, hein? Está igual a perna do Nilmar. Aliás, hoje eu postei nas redes sociais, tem muitas pessoas me ligando, tentando falar comigo, pessoas passando mensagens, né? Eu vou contar. Aliás, modéstia à parte, eu acho que o grande sucesso do nosso programa na Rádio Minas, quando lá estreiei, no dia 1º de abril do ano 2000, foi exatamente a liberdade que eu tinha, né? Que eu sempre tive para fazer aquilo que eu quisesse fazer, de apresentar um programa diferente, um programa jamais apresentado no rádio brasileiro, onde eu pudesse chegar numa casa à noite gravando até o latido de um cachorro, né? De gritar a pessoa lá da rua, de fazer um programa real e natural, né? De tantas histórias, das cobras, das mandiocas, dos fenômenos, né? Das ocorrências policiais, das nossas entrevistas e transmissões de programas dentro de delegacia, do presídio Floramar, de tanta solidariedade, de ajudar as pessoas, mas jamais deixei de ser o que eu sou. Aquilo que eu sou na rua, na minha casa, né, de poder contar o meu sentimento, a minha história de amor. Todo mundo acompanhou, todo mundo sabe. Quando eu falava daquilo que comi, falo até hoje dos meus sentimentos, estou feliz, estou triste. Então, a minha vida, ela é pública. E eu me sinto na obrigação de contar para vocês que, infelizmente, talvez eu terei que afastar da TV Candidez durante alguns dias para uma cirurgia que deverei fazer. Eu vou contar isso já já.
fiquei muito chateado, muito preocupado, é verdade, né? Principalmente com o diagnóstico feito ontem. Até porque nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, sempre com muito prazer, as pessoas têm comentado, têm falado da participação da médica, ginecologista e mastologista, a doutora Heloísa Serri, que participa a partir de agora ao vivo, aqui na TV Candidez e no programa O Povo na TV. Inclusive, quando eu for falar sobre essa cirurgia, eu quero uma opinião da doutora Heloísa Serri. Muito embora ela não seja especializada nesta área, mas pode dar uma informação precisa, não só para mim, mas para pessoas que, quem sabem, também têm o mesmo problema que eu tenho. Doutora Heloísa Serri, boa tarde. Como é que está a senhora, doutora? Bem, Eduardo. Prazer muito grande. Boa tarde a todos. Tudo bem, graças a Deus, e você? Pois é, a gente fala que está bem, é força de expressão, né? Sim. É igual quando você passa na construção, o cara está com a marmita ali almoçando, aí ele passa quieto, oi, vamos almoçar. É claro que se todo mundo ali aceitar, ele vai ficar sem comida. Então, é força de expressão. Como é que está você? Tudo bem? Graças a Deus, está tudo maravilhosamente. É porque a gente tem que ser otimista mesmo, cabeça erguida, porque problema todos nós temos, né, doutora? Vilmar, não conheço ninguém que não tenha. Quando a gente fala que está muito bem, o que acontece? Tem problemas piores, né? Por exemplo, quando você vê uma paciente jovem, como eu vejo no meu consultório, com câncer de mama, que vai mudar a vida dela toda. Quando você vê alguém que perde um ente querido depois de uma luta, tudo isso faz você ficar mais forte, mas em compensação existe uma dor profunda quando isso acontece. Quando a gente fala, estou bem, graças a Deus, na pior das hipóteses, os problemas que eu tenho são contornáveis, estão ao meu alcance e eu posso fazer, lutar, correr atrás da solução. É isso, eu concordo com você, tem de ser otimista sim, porque viver é um ato de coragem. Até porque é ruim quando a gente está com uma pessoa que ela fica só reclamando. Ah, eu estou muito ruim, eu estou com a dor, porque meu marido é muito aborrecido, porque lá em casa está assim, aí eu estou com a dor na perna, eu estou com a dor aqui, a pessoa começa a falar, aquilo parece que passa para a gente, né? A pessoa negativa, a pessoa que só reclama, coloca defeito, tem gente que é assim, né? Às vezes critica a cidade, a rua, o bairro, e às vezes o problema está na gente, está com a gente. E não devemos transferir os nossos problemas para outras pessoas. Eu me lembro lá em Aparecida, já há 19 anos que eu vou lá, com a caravana do programa O Povo no rádio e agora também na TV. Eu me lembro que o Mairinho que me pediu, falou, Nilmar, vê se você entrevista o diretor-geral da Basílica de Aparecida, que é o padre Joelson Mairinho Júnior, diretor do Sistema MPA e da TV Candidez. Ele estudou e formou com o padre Joelson, que administra a Basílica de Aparecida, que tem 700 funcionários. A Basílica de Aparecida é a empresa, a entidade que mais paga impostos à Prefeitura de Aparecida. Então é muito grande, é gigantesca. Aí eu agendei lá em Aparecida com o padre Joelson, o entrevistei ao vivo, aqui para a Rádio Minas, via celular. E no dia aproveitei também para entrevistar o padre Geraldo, que era o celebrante da consagração a Nossa Senhora Aparecida ao vivo, às 3 horas da tarde, que para o país, porque ele conta umas historinhas, pelo menos ele contava, não é ele atualmente que apresenta a consagração, e eu achava interessante. Tanto é verdade que ele transformou as suas historinhas, né, num livro muito comentado e lido em todo o país. E ele contou uma historinha que eu achei muito interessante, e quando tive a oportunidade de entrevistá-lo ao vivo, eu pedi para ele contar novamente. Ele até brincou, isso foi no ano de 2004. Ele falou assim, gente, esse Nilmar é tão falante, é tão bom repórter, ele me elogiou, sabe? Ele falou assim, você poderia trabalhar aqui na Rádio Aparecida, Nilmar? Como que você fala? Que é a falazada do Nilmar ao vivo, né, para a Rádio Minas, enfim. E aí ele contou a historinha. Que um casal estava na varanda, uma varanda grande da sua propriedade,
e a mulher sentada lá no canto, debaixo de uns vasos de flores, e o marido ao fundo. E a mulher, então, chamou o marido 3 vezes. Ô, fulano! Ô, fulano! Aí ela ficou nervosa. Ô, fulano! Aí ele percebeu que ela estava gesticulando, chegou até próximo dela e falou assim, pois não, meu amor, mas eu te chamei 3 vezes, você não me respondeu. O que está acontecendo? E ela nervosa. Aí ele disse, oi, meu amor, você está nervosa. As 3 vezes que você me chamou, eu respondi. Então o problema estava nela. Ela não estava ouvindo bem. Tinha um problema na audição. Então, às vezes, o problema está na gente, não nas pessoas, né, doutora? Mas a gente pode falar de uma coisa, Nilmar, que eu acho que é a doença do século, que a gente chama de depressão. Depressão. A depressão é alguma coisa muito pesada para o paciente carregar, porque ela não sabe como solucionar as coisas. Tudo fica ruim. A vida fica ruim. Você perde a vontade de lutar. Você perde a vontade de viver. Você perde a vontade de sair da cama. Isso é uma depressão. E isso é um traço que as pessoas que estão ao redor dessa paciente, dessa pessoa, têm de reconhecer. Porque, às vezes, essa paciente tenta o suicídio ou até suicida porque as pessoas ao redor, elas não dão conta que aquela pessoa está daquela forma, não é porque ela quer. É porque ela está deprimida. Mas e quando a pessoa não percebe, a pessoa próxima, familiares, não percebe que a pessoa está com algumas reações de quem está com depressão? Olha, Nilmar, difícil você não reconhecer. Chega um ponto, essa depressão ela vai evoluindo. Chega um ponto que a pessoa não quer comer. A pessoa emagrece muito. A pessoa não quer sair da cama, ela só quer dormir, dormir, dormir. O que é o dormir para ela? É uma fuga. Então, ela vai para a cama porque ali ela desliga do mundo. Agora, tem gente que não consegue nem dormir. Ela então, se isola, né? Isola. Não quer conversar, não quer dialogar com ninguém. Então, na cama é um local que, geralmente, a pessoa tem uma paz, tem... Momentânea, pelo menos. Pelo menos momentânea. Sim. Não aquela paz interna. Sim. Mas a paz externa, de nenhuma perturbação. Sim, mas tem outro lado disso que seria... A pessoa não dorme, então ela começa a tomar remédio, demais, e às vezes a falta de sono é falta de saúde. Então a pessoa começa a ficar muito debilitada, muito nervosa, muito cansada. Isso é uma depressão. Às vezes chega no meu consultório uma paciente que fala assim, doutora, eu estou tão cansada. Isso aí você fala, às vezes ela começa a chorar. Então, isso não é uma depressão? A gente tem de investigar se isso não é uma depressão. Porque, às vezes, o que acontece é isso. Nem a própria paciente reconhece que é depressão, Nilmar. Quando eu falo com ela, não é uma depressão, aí que a paciente toma consciência disso. Por quê? Ela chora por qualquer razão. Ela não tem muita vontade de comer. Ela tem vontade de se isolar. A cama chama ela assim, o tempo todo, ela quer dormir, ela quer ficar... autoestima baixa, né? Exato, exatamente isso. E ela assim, ela não tem força para lutar contra isso. Por isso, essa pessoa precisa de ajuda. Independente da classe social, é uma doença que atinge a todos, né? Todos, independente de classe social. Independente. Gente, nós estamos conversando com a médica mastologista, ginecologista, doutora Heloísa Serri. Ela já fez 15 mil partos na sua carreira profissional. Eu quero abraçar o mototaxista Vanderlei, trabalha no mototáxi da Rua Goiás, ali quase em frente àquele posto da Polícia Militar na Rua Pernambuco. Ontem eu peguei o mototáxi aqui no centro, estava fazendo os exames, e aí me levou na minha casa, me conheceu e me disse, Nilmar, não perca o programa O Povo na TV, principalmente quando não tenho corrida no horário, eu estou lá agarrado. E gostei muito, semana passada, da participação da doutora Heloísa Serri. Então, um abraço para o mototaxista, o Vanderlei, doutora. Meu abraço, Vanderlei, muito obrigada. E eu contava para ele, não sabe, eu entrevistei o primeiro
Aliás, o criador do mototáxi em Divinópolis no ano de 97. Quem implantou o serviço de mototáxi em Divinópolis já no ano de 98, portanto, estamos caminhando aí para 20 anos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 21 anos. Exatamente o Tedinho, aqui na Antônio Olimpo de Moraes. Este mototáxi ao lado do Cine Alhambra, o antigo Cine Alhambra. Então, ali foi implantado com 4 motos. Na época, muita repercussão, muita polêmica. Pessoas que falavam, eu não deixo a minha mulher andar no mototáxi, eu não deixo a minha namorada, porque o cara vai agarrar ela, ele vai fugir com ela pro mato, ele vai estuprar, vai abusar. Eu não ando no mototáxi porque aquele capacete sujo pode pegar uma doença contagiosa. Então, criou-se muitas coisas na época. Hoje nós temos aí vários mototáxis em toda a cidade, né, doutora? Sim. E a gente vê que eles são chamados a qualquer hora e com muita eficiência, né, Nilmar? Eu vejo isso. Ontem, igual eu te disse, eu vou contar já, porque que eu devo afastar alguns dias da TV Candidez devido a um problema de saúde. Cabeça ruim, quente, eu fui embora de mototáxi e estava sem chave da minha casa. Aí eu liguei para a digníssima, ela estava trabalhando, ela foi lá neste mototáxi da Rua Pernambuco, entregou a chave lá de casa para o mototáxi e eu estava do lado de fora aguardando ele. Então, é um trabalho também de muita confiança, né? Sim, com certeza é. E assim, uma rapidez também, né? É verdade. O que você conseguiu em pouco tempo? Como que você resolveria esse problema se não fosse isso? E paguei R$8 pelo serviço dele muito bom e muito rápido, né? Um cara muito preparado. Doutora Heloísa, eu fiquei preocupado quando a senhora disse jovem com câncer de mama. O câncer de mama, ele pode atingir também um adolescente, uma mulher jovem? Olha, Nilmar, mais frequente numa faixa etária acima de 40 anos, porque muito se fala a respeito de 50 anos para cima. Mas a gente sabe que 40%, 40 e poucos por cento, atinge a faixa de 40 a 50 anos. Por isso, eu particularmente, apesar de se falar que a mamografia agora está sendo feita a partir de 40 anos, eu começo a fazer a partir de 35 anos das minhas pacientes. E quando é uma família de risco, eu começo até mais cedo, em torno de 30 anos. Quando uma paciente tem um tumor também, você pode fazer mais cedo. O que é família de risco? É hereditário, é isso? Sim. Existem famílias, Nilmar, que têm uma mutação de um gene que vai fazer com que essa família tenha mais risco de câncer de mama, mama feminina, mama masculina, homem também tem câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de ovário. São cânceres que vão afetar essa família. Só para você ter uma noção. Dessas famílias que têm esse gene mutado, a chance da paciente ter um câncer de mama na vida dela é de mais de 80%. Rapaz. Então, você tem de se preocupar. Você me perguntou se jovem tem. É raro, Mas, às vezes, esses cânceres que eu te falei acometem pacientes abaixo de 40 anos. São pacientes jovens. Eu tenho pacientes de 22 anos. É raro, é raríssimo. Mas não significa que não possa acontecer. Medicina, você nunca pode falar, nunca vai acontecer, porque não é real. Mas a senhora conhece algum caso de homem com câncer de mama? Eu já operei 2. É mesmo? Já operei 2. E por quê? É a mesma etiologia do que a gente acabou de falar agora. É questão de hormônios? É questão de gene. O que é um gene? Você herda alguns fatores, né? Por exemplo, a cor do seu olho é determinada por um gene, a cor de sua pele é determinada por um gene. São informações genéticas que vão passando de uma pessoa para outra. Só que, nesse caso, esse gene, ele sofre uma mutação. Então, ele muda e, com isso, ele acelera um processo de câncer em determinadas famílias. Pouca família, sim. Em torno de 10% da população tem esse gene mutado. Mas como que você reconhece isso? Por exemplo,
câncer de mama em pessoas jovens, abaixo de 40 anos. Vários familiares com câncer de mama. Por exemplo, várias irmãs com câncer de mama, várias primas com câncer de mama. Então, você começa a ficar antenado com isso. Você pode fazer uma avaliação se a pessoa tem o gene BRCA1 e BRCA2 mutado. É questão genética? Genética. Genética, né? Ele é transmitido. Por exemplo, recentemente, o pessoal lembra muito, a Angelina Jolie, aquela artista de cinema, a mãe dela tinha morrido, a tia dela tinha morrido, a mãe dela estava com câncer de mama, ela falou, eu não quero ter um câncer de mama. O que ela fez? Tirou as duas mamas, é a adenomastectomia, tira por dentro a mama e põe um silicone. Então, isso é uma forma de se evitar, porque ela sabia que fatalmente na vida dela, ela ia ter um câncer de mama. Doutora Heloísa Serra, eu conheço e a gente sabe que muitas mulheres têm, né, esse silicone nos seios, por uma questão de estética. Quando a mulher coloca, sem ter um diagnóstico e nem a idade, né, propícia para possivelmente ter um câncer de mama, pode ter do mesmo jeito e a complicação é maior por ter essa bolsa de silicone no seio? Nilmar, para você pôr uma bolsa de silicone, não é uma bolsa, né? É uma prótese. É um gel, né? É uma prótese, né? Uma bolsinha cheia de um gel. Para você ter isso, você tem de examinar essa mama. Então, você tem de mandar para o mastologista fazer uma avaliação. Dependendo da idade, faz um ultrassom. Dependendo da idade, faz uma mamografia. E, fundamentalmente, eu falo para toda paciente que vai fazer isso, você tem jeito de colocar isso na frente da mama, ou na frente da mama é do tecido mamário, logo atrás do mamilo. Ou você tem forma de fazer isso atrás do músculo. Quando o cirurgião plástico coloca atrás do músculo, a mama é capaz de ser vista inteirinha. Então, aí é bom para a paciente. Aí ela tem menos risco, ou nenhum risco, porque você consegue enxergar bem a mama. Quando o cirurgião põe na frente do tecido mamário, até fica mais protuso. A mama fica mais protusa mesmo, aparece mais o silicone. Mas aí, ele achata o tecido mamário para trás. Aí você tem uma faixa de tecido mamário, aí não é bom. Então, sempre que colocar, pedir para o médico colocar atrás do músculo que a gente tem, que chama músculo peitoral, que é o músculo onde a mama repousa. Então, colocar atrás. É esse músculo aqui, ó, quando você faz força, você nota. Entendi. Né? Então, atrás desse músculo é melhor para o paciente. Outra coisa que eu sempre falo, alguns conseguem fazer isso, outros não. Tudo que você tirar da mama, a não ser pele, mas tecido mamário para uma reconstrução, mande fazer o anátomo patológico. Porque é uma chance da paciente, às vezes, descobrir uma lesão perigosa, pré-cancerosa, ou às vezes até câncer. Então, eu já tive paciente que o médico mandou examinar o tecido, ela tinha acabado de colocar prótese e tipo deu uma biópsia, né? É uma biópsia do tecido todo que você tira da mama, não ser pele, né? Então, você tira, deu um câncer de mama. Essa paciente tinha acabado de fazer, colocar uma prótese. É culpa do médico? Não, não é, porque muitas vezes o achado de câncer não é macroscópico, você não consegue enxergar, ele é microscópico. Só no tecido que vai para lá, microscopicamente, é que você consegue detectar um câncer de mama ou um outro câncer qualquer. Pois é. Gente, eu quero tirar uma opinião com a doutora Heloísa Serra. Há vários dias eu tenho comentado aqui no programa, mais uma rodada do campeonato Master lá do Divinópolis Clube. E eu tenho reclamado, né, de uma dor que vem me incomodando na perna esquerda, principalmente aqui na batata da perna, como as pessoas conhecem, na batata da perna esquerda. Então, é a famosa panturrilha. Aqui passa um músculo, né, que desce ao lado, né, desse osso, é o... Tem vários, né? Não, mas o principal aqui é o... Ai, gente, como é que fugiu agora? Você está falando osso ou músculo? Exatamente, é o osso, né? Aqui é o fêmur. É o fêmur, exatamente. É esse músculo que desce ao lado do fêmur. Eu achava que era alguma contusão, alguma pancada, né? Porque a gente toma muita pancada no futebol. Mas vocês já estão velhos. Gente,
vai lá jogar contra nós, né? A turma preparada. Então, eu venho assim tomando medicamento, anticoncepcional. Cheguei a pagar uma série de fisioterapia aqui na sede do Divinópolis Clube, na Rua São Paulo, mas não havia evolução nenhuma. Chegava em casa fazendo gelo, às vezes também água morna. Na semana passada, até por se tratar de uma semana decisiva, da semifinal do campeonato lá do Divinópolis Clube, eu enchi de medicamento, de anti-inflamatório, né, minesolida, outros anti-inflamatórios, e também tomei uma injeção beta-30, que é uma injeção que tira qualquer dor, principalmente para quem está muito gripado, ela dá um alívio quase que instantâneo, e eu não tive melhora nenhuma. Então, no jogo de sábado, muito embora eu joguei, mas com muita dificuldade, com muita dor, né, na panturrilha, na batata da perna, nos músculos ao lado do fêmur, e eu fiquei muito preocupado, porque eu saí do Divinópolis Clube, a minha perna estava pegando fogo, mas é um ardor, um queimor, né, queima muito, e parece que irradia até para os pés. Aí ao conversar com a esposa, isso foi na segunda-feira, do nosso goleiro, o Anderson, ela me parece que é enfermeira, falou, Nilmar, não é para te assustar não, mas tudo indica, pelo que eu estou vendo aqui, a sua panturrilha está muito quente, está um pouco avermelhada, está muito dura, você pode estar com a trombose. E trombose a gente ouve falar, mas a gente não especializa, não procura saber o que é uma trombose. Ao falar assim, dá a impressão que é uma trombose, o cara vai ficar paraplégico, que não vai andar mais, que vai para uma cadeira de rodas, que vai amputar uma perna. Não é bem assim, pode até ser. Mas eu fiquei muito preocupado, pois ontem de manhã eu estive na clínica do doutor Evangelista, que é presidente da Unimed, que é médico, é um cara queridíssimo, eu gosto muito dele, colega de futebol, admirado pelos profissionais de classe, da classe médica. É um homem que está há mais de 20 anos como presidente da Unimed, uma das maiores empresas, né, aqui do nosso estado, do nosso país, todo mundo sabe disso. Sim. É o principal plano de saúde do país, é a Unimed. Então, ser presidente de uma instituição dessa, demanda ser uma pessoa como o doutor Evangelista. Então, eu falei, Nilmar, vem para cá que eu quero ver essa perna sua. E ele fez um ultrassom, e eu percebi que ele ficou preocupado, porque imediatamente ele já preencheu uma guia para me fazer um exame que é o ecodoppler. É isso, doutor Heloísa? Eu entrei em contato com o doutor Delano, que é médico, vereador, meu amigo. O doutor Delano até me xingou muito, depois eu vou mostrar a fala dele. Nilmar, mas você veio aqui, me pediu a beta-30, mas não me mostrou a sua perna. Só até ouviu o áudio dele, né? Falou, seu magrelo seco, por que você não me falou? Eu queria ver essa perna sua. Então, o diagnóstico, muito embora não tenha ainda este exame, que será feito quarta-feira da semana que vem, é que eu estou com a trombose na perna esquerda. Doutora Heloísa Serri, é um caso perigoso? Eu não quero te assustar não, Nilmar, mas é perigoso sim. A trombose é quando se formam trombos dentro da veia, não permite a circulação, e o problema maior é quando um trombo desse, um trombo é um coágulo, ele se desloca e vai para alguma parte do organismo, seja cérebro, seja pulmão, então você pode ter uma complicação grave por causa disso, porque às vezes você tem uma embolia maciça, sai um monte de êmbolos e vai para algum lugar, normalmente pulmão, que obstrui a sua respiração, obstrui as trocas, né, o pulmão onde é feita a troca de oxigênio para o sangue e que é levado no organismo inteiro. Mas o quadro de embolia, por exemplo, pulmonar, é um quadro grave. Então, o que se tem de fazer? Realmente fazer um Doppler para ver o grau ou se isso existe. Porque a perna de uma pessoa que está com trombose não me pareceu a sua, apesar de ter visto só externamente, porque a pessoa manca,
uma dor súbita, ela não consegue nem pôr o pé no chão porque dói muito, a pessoa manca, a perna fica muito avermelhada e muito endurecida. Então, assim, torço para que você não tenha isso realmente, porque de sintoma aí que você tem, é só a dor. Você não tem nenhum sinal de trombose, que é isso que eu te falei. Uma perna vermelha, uma perna endurecida, uma dificuldade de deambulação, mas você tem da dor persistente. Por isso que tem de olhar. Para a senhora ter ideia, semana passada eu falei, eu vou embora a pé. Para mim soltar essa perna, dilatar, chega lá em casa eu faço gelo. Daqui na minha casa, no bairro São Sebastião, dá aproximadamente uns 4 quilômetros, 4,5 quilômetros, aproximadamente. Eu levei 1 hora para chegar lá em casa. Eu tive que parar umas 6 vezes no caminho, sentar, esperar passar aquela caloria, né, a perna muito quente e muito dolorida. Você fica quietinho, 2, 3 minutos, passa. Aí você continua andando uns 5 minutos, não acontece nada. Depois, aquela crise começa. Então, custei chegar na minha casa e eu achando, né, e tratando, me medicando, pensando que fosse uma lesão, né, na panturrilha. Então, ontem, o doutor Evangelista, naturalmente, ele, com aquele ultrassom, ele já viu alguma coisa errada, né, doutora? Sim. Aí você tem de ver o que é, se tem realmente uma trombose ou não tem, quem vai te dar essa resposta? A gente pode imaginar que seja ou não seja, mas não posso garantir, a não ser que você faça o Doppler, que vai ver o trajeto e vai te dizer se tem ou não tem obstrução desse trajeto, ou você tem essa veia trombosada ou não. E a cirurgia, ela é passada, no caso, dentro da veia, um stender, é isso? Dentro, desobstruindo essa veia? Varia muito, varia muito. A primeira coisa que se faz é dar anticoagulante, porque esses trombos aí, eles têm de ficar quietinhos no lugar, né? Eles não podem ser mobilizados, eles não podem sair para a circulação, que você não tem noção de onde eles vão parar. Não dá para prever. Aí depois, normalmente, de cirurgia. Muitas vezes, quando tem uma dilatação, ou quando tem uma obstrução, ou quando não é suficiente a veia, as veias, principalmente da perna, elas têm um limite onde está a obstrução, que são válvulas que permitem que o sangue suba e pare, suba e pare, são as válvulas. Às vezes existe incompetência dessas válvulas, mas você vai saber isso como? Com o Doppler. Por isso que eu acho que assim, dá um jeitinho de acelerar um pouco isso, pelo menos para você ficar tranquilo. Agora, considerando que existe uma possibilidade, fica quieto, não joga futebol. Você não pode jogar futebol agora. E no caso de uma cirurgia dessa, doutora, há necessidade de quanto tempo da gente estar de repouso? Qual que é a recuperação no caso de uma cirurgia de uma possível trombose? Eu não sou especialista, não posso te falar, porque as técnicas mudaram muito. Mas, normalmente, em torno de 1 mês. 1 mês. Repouso absoluto. Sim, repouso. Ah, mas não há de ser nada, né? Eu já passei por tantas coisas, já operei a coluna, graças a Deus fiquei curado, já operei os 2 joelhos, não é isso? Isso é futebol? É o futebol, que é a minha paixão, e com certeza estarei em campo em breve novamente. Então a turma foi perguntando, Nilmar, o que está acontecendo? Que você não sara essa perna, você está reclamando? E a gente pensando que era uma lesão, né, no músculo. Então, ao consultar um profissional, e principalmente uma enfermeira, ela que me alertou. Falou, Nilmar, você não tem nada de contusão. Sim. Você está com o início de uma trombose na perna, você pode caçar jeito. Estava certa disso. Então, uma enfermeira é uma pessoa, tanto quanto uma médica, uma experiência dentro de hospitais, de clínicas, né, doutora? Sim. É uma profissional que não tem um diploma, não tem um curso mais detalhado, mas tem um aprendizado ali de lidar com profissionais, não é isso? Sim, com certeza. Ela vê muito, principalmente as enfermeiras dessa área, sabem muito. Às vezes até mais do que eu, porque estão ali vendo cirurgia, estão ali vendo como que é o evoluir da lesão. Então, realmente elas acompanham muito. Tá certo. Doutora Eloy, só tem mais algum tempinho? Eu tenho. Só queria dizer para você, Nilmar, porque costumam me perguntar algumas coisas e eu acabo não falando.
Uma das coisas que me questionam é assim, com relação aos tumores de mama. Todo tumor de mama, ele não necessariamente é um câncer, independente da idade. Mas todo tumor de mama, Nilmar, ele tem que ser investigado. Eu tenho um caso recente, por exemplo, que a paciente, foi dito para ela que era um tumor benigno e não era, uma paciente jovem. Então, tem de fazer. Teve um caroço, me perguntam muito isso. O que é o nódulo de mama? O nódulo de mama pode ser cístico, que tem água dentro, ou pode ser sólido, que é uma estrutura sólida mesmo, sim, não cística. Todo tumor tem de ser investigado, mas habitualmente o câncer é sólido, ele não é cístico, a não ser que dentro do cisto tenha uma parte sólida que pode acontecer. Quem vê isso? O ultrassom vê o cisto, a mamografia de determinada idade tem de ser feita. Essa paciente jovem, como eu te falei, tinha feito ultrassom, mas na verdade não era o que se imaginava que fosse. Então, tem de fazer biópsia de todo o nódulo sólido de mama. E às vezes eles me perguntam isso, muito preocupados. Se tem um nódulo de mama, é câncer? Não, não é necessariamente um câncer, mas tem de ser investigado. Pois é, eu quero lembrar, gente, que o WhatsApp está parado hoje no mundo inteiro. É um problema com o WhatsApp. Mas me parece que mensagem de texto a gente consegue passar. Está vindo. Você não consegue passar áudio, né, isso, imagens e fotos. Porque eu recebi uma mensagem aqui agora do Maradona. Ele mora no bairro Porto Velho. Não é o Maradona da Argentina, que deve estar lá numa ressaca danada, porque ontem o Brasil, né, jogou muito bem. 2-0, né, doutora? 2-0. Tá na final, né? Domingo no Maracanã. Acredito eu que vai passar o Chile contra o Peru logo mais. Então, é a decisão dessa competição que o Brasil está indo muito bem. E sem o Neymar, hein? Então, o Maradona também foi um craque de bola, mora no bairro Porto Velho, esteve comigo em Aparecida na última viagem que fizemos. Então, ele está me perguntando aqui, Nilmar, sobre essa fala da doutora Heloísa, ele cita aqui receita, a fala sobre trombose. Ele está dizendo que desde a viagem em Aparecida, está sentindo também muitas dores na panturrilha. E certamente está tirando proveito da fala da doutora Heloísa Serri. Que a gente tem que se informar, né, doutora? Fundamentalmente investigar. Se você está sentindo dor na perna, uma dor na perna ela não dura um período grande. Você pode ter, por exemplo, uma dor muscular que acaba em poucos dias. Agora, se você tem uma dor profunda, persistente, uma perna dura, que te faz até mancar de dor, uma dor que não passa, tem de fazer um Doppler para saber se tem trombose ou não. Bacana, gente. E o pessoal começou a digitar. Porque tem gente que não sabe, né? Acha que o WhatsApp está mudo em tudo. Não. Você já pensou que caos que cria no Brasil? Não o WhatsApp, mas a questão de internet. Como que nós somos dependentes hoje de internet? Hoje em dia nós somos dependentes do celular, Nilmar. Eu às vezes fico comentando com pessoas mais jovens. Quando há muitos anos atrás, você tinha o telefone fixo. Era. Então, você só era acessado quando você estava em casa. Exatamente. Passou um pouquinho, veio a secretária eletrônica. Então, eles deixavam mensagem na secretária eletrônica. E o número também você pagava um pouquinho a mais para ficar na bina. Quem te ligou? Exatamente. Depois, só começou a vir o celular. Depois do celular, você é acessado em qualquer lugar que você está. Depois, agora, o WhatsApp, que é fantástico. Você recebe em questões de segundo. Eu te falei que hoje é aniversário do meu filho. Cedinho eu já mandei uma mensagem para ele, parabenizando, pedindo a Deus que tome conta dele, né? Porque eu, como mãe, quero o melhor possível para ele. Então, você vê a importância que é isso na nossa vida. Hoje eu já recebi um monte de mensagens, mas em áudio. Não consegui abrir nenhuma. É verdade. Não sei nem o que é. Ô, gente, mas olha aqui, ó. Manda um beijão para a doutora Heloísa Serri. É o Regis do Cora. Só conhece? Regis do Cora.